Professor Roca e professor Eliseu, nós temos aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, em parceria com a FIA e principalmente com o Procede, que é um curso, um MBA coordenado pelo professor Almir, temos tido, ao longo de 2021 e 2022, mensalmente, um conjunto de palestras extremamente interessantes sobre temas relacionados com economia, finanças, finanças comportamentais e assim por diante. Então, estamos voltando em 2023 com este momento OIB, FIA, mas hoje de uma maneira muito especial, porque temos dois convidados de altíssimo padrão que dispensam a leitura do currículo Lattes. O professor Carlos Antônio Roca já foi por 2 vezes homenageado como economista do ano. O professor Eliseu Martins, aqueles que estudam as questões de contabilidade, certamente tem um dos livros, dos muitos livros do professor Eliseu Martins, para leitura e para tirar dúvidas. Os professores, então, dispensam comentários pelo seu altíssimo nível. E, nesse momento, agradeço ao professor Roca, agradeço ao professor Eliseu, por estarem dando início aos trabalhos do Momento OIB especial. Momento OIB junto com a FIA, junto com o Procede. Então, sem mais delongas, já que o tempo é bastante curto e o assunto é extremamente interessante e importante para os dias de hoje, passo a palavra para o professor Roca, para que ele se apresente e apresente também o nosso querido professor Eliseu Martins. Professor Carlos Antônio Roca, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite do professor Manolo para esta palestra, para esta apresentação. Como existe uma curiosa, uma coincidência. Nós estamos terminando exatamente agora, na última semana, uma nota CEMEC, a nota do Centro de Estudo do Mercado de Capitais da FIP, cuidando exatamente com esse título da palestra. Então, houve uma coincidência muito grande. Lógico, eu agradeço muito o convite do professor Manolo, e, evidentemente, todos nós sabemos que, nas últimas semanas, o noticiário, de algum modo disparado pelo evento da Americanas, a percepção de aumento de inadimplência, altas taxas de juros, a expectativa de queda de crescimento, tudo isso somado, se é que eu posso dizer assim, tem criado uma percepção crescente de problemas, e, eventualmente, que poderiam resultar numa eventual crise de crédito e coisas desse tipo. Como nós sabemos, na questão da Americanas, que eu não vou entrar em detalhes, está aqui o professor Eliseu, que vai entrar no assunto. Existem algumas questões fundamentais associadas à correta contabilização de algumas operações de risco sacado e que, evidentemente, como nós sabemos, o mercado financeiro, o mercado de capitais, tem uma matéria-prima básica, que é a informação, a transparência, confiança nas informações divulgadas. E o evento Americanas, a principal relevância dela não é pelo evento em si, Americanas, no contexto das empresas brasileiras, continua sendo uma fatia, evidentemente, pequena. O impacto potencial é muito mais sobre a questão da confiança nas informações contábeis de todas as empresas abertas e todas as empresas em geral, e que realmente é um aspecto extremamente relevante. Aí está o professor Eliseu, então, que já disse o Manolo, o professor Eliseu é referência em contabilidade no país, liderou a implementação do IFRS enquanto na CVM e assim por diante. Então, passo a palavra, então, ao professor Eliseu. Muito bom dia a todos. Muitíssimo obrigado ao professor Almir, professor Roque, Manolo, colegas aí de fé que nos reencontramos hoje, e obrigado a todos por esta oportunidade. Então, vamos lá. Esse assunto, né, risco sacado. Deixa eu começar com uma velha história das duplicatas descontadas. Essa coisa de, né,
Ainda existe no mercado, viu, gente? Não pode ter outro nome, cessão de crédito, crédito cedido. Então, as coisas vão... Você sabe, né? A gente tem que apresentar, às vezes, as velhas ideias, as velhas coisas com nomes novos, né? Então, a venda duplicada descontada, o que era? Vamos falar que tem o fornecedor, o cliente, que pode ser um varejista, pode ser uma indústria, etc., e um financiador, pode ser um banco, um fundo de investimento. A duplicata descontada, o que acontecia e acontece? O fornecedor, normalmente, é quando é um grande fornecedor que vende para uma porção de clientes. Então, o fornecedor, ele tem as duplicatas a receber, ou simplesmente hoje as notas fiscais a receber, não, nem tem essa emissão. Ele vai ao banco para receber antecipadamente. A posição, ele é o cedente dos créditos para o banco. O sacado, né, que é o cliente comprador, normalmente apenas participa confirmando junto ao banco ou junto ao fornecedor que ele deve aquela nota, que ele deve aquela duplicata. Ele recebeu, a mercadoria está tudo, ele é o devedor, ele apenas faz isso. E a relação bancária entre o fornecedor e o financiador. Então, é o risco fornecedor. O único que vai ter passivo daí no seu balanço é o fornecedor, porque ele tem o recebível, mas como ele tem... Só que ele mantém a coobrigação. Ele é o responsável pela liquidação final perante o financiador, não é o sacado. O sacado deve para o fornecedor. O cliente deve para o fornecedor. O fornecedor é quem deve para o banco. Então, o fornecedor, quando ele recebe esse dinheiro, como ele tem a coobrigação, ele não pode contabilizar aquilo como recebimento dos seus recebíveis. Os seus recebíveis continuam no ativo e o dinheiro recebido por antecipação vai lá no caixa e a contrapartida é o passivo, duplicatas descontadas ou uma terminologia mais bonitinha hoje, como eu falei, créditos cedidos, que é uma operação bancária para ele. Esse é o caso do primeiro, né, que é o normal. Então, o passivo está no fornecedor. A evolução foi principalmente com o surgimento das grandes redes varejistas e também muitas indústrias, em que ocorre a proporção é o seguinte: a duplicata descontada normalmente são grandes fornecedores vendendo para milhares de clientes. Então, o banco se interessa em analisar a situação de crédito dos fornecedores, são muito poucos. No caso dos varejistas, ao contrário, o varejista tem milhares de fornecedores. Então, o banco tem a dificuldade. Então, o que acontece? A operação muda da seguinte forma: o banco financia, paga o fornecedor, mas quem assume a total responsabilidade é o sacado, é o cliente. O fornecedor cai fora. Ele recebe, ele não deve mais nada para o banco. Veja que é uma transferência da responsabilidade para o sacado, para o adquirente, para o cliente. O cliente, obviamente, vai ter que agora sim, agora ele vai assinar um contrato com a instituição, fundo, banco que esteja fazendo a operação financeira. Ele assume a responsabilidade de pagar agora diretamente. Eu vou falar sempre banco só para facilitar. Então, o sacado vai pagar direto para o banco. Agora, ele assumiu a responsabilidade. E o fornecedor, ele faz a cessão sem qualquer coobrigação. Ele cai fora. Ele sim, então, agora, quando recebe o fornecedor, ele simplesmente dá baixa do recebível, entra o dinheiro no caixa e acabou, morreu. O sacado, ele não vê a cor do dinheiro, claro, não é certo? Simplesmente ele devia para o fornecedor. Agora, ele tem uma dívida com o fornecedor, mas que, na verdade, o credor é a instituição financeira. Aí, então, veio o seguinte: por enquanto, o sacado, ele não recebeu dinheiro, ele contabilizou lá, ele recebeu seu estoque, por exemplo, tem lá sua conta de fornecedores, e agora ele fez a operação. Se ele fizer a operação financiando com o banco exatamente no prazo do fornecedor, vamos admitir 60 dias, de qualquer maneira, na contabilidade dele, ele precisa fazer uma alteração de divulgação na contabilização, porque ele deve para fornecedores, mas não são suas dívidas normais para fornecedores, com o risco da negociação com os fornecedores. Agora ele tem uma dívida com o risco de negociação com os bancos. A gente há que convir que é diferente negociar, né,
no caso de dificuldade, com o banco e com o fornecedor. O fornecedor tem interesse de continuar com o cliente, sabe? O banco também, mas já com instrumentos diferentes. E se ele, o cliente, não assumir nenhuma obrigação adicional, ele não deu aval, não deu garantia, não deu nada, ele simplesmente assinou dizendo, tudo bem, ao invés de pagar para o fornecedor, eu pago para você, banco. As normas contábeis indicadas internacionalmente, elas não foram emitidas formalmente no Brasil, este é um problema, porque não é uma norma internacional, é uma interpretação do órgão emissor das normas internacionais. Diz o seguinte, você tem que, no balanço, você sacar, tem que, no balanço, fazer um disclosure. Você tem que colocar qual é a parte dos fornecedores, que é o fornecedores para quem você deve mesmo operacionais, daqueles fornecedores que continuam como fornecedores, a origem é operacional, mas você tem que destacar, ou no balanço em nota explicativa, que este volume dos fornecedores é risco sacado, forfait, convênio, tem várias terminologias, pior é isso, tem várias terminologias, a gente fica meio na dúvida. Então, a obrigação é apenas da transparência. Ao invés de deixar tudo junto em fornecedor, não, vai lá e separa, ou no balanço, ou em nota explicativa. Ele continua colocando no fornecedor, apesar de que está devendo para o banco. Por isso, essa... Bem, aí, o que acontece? Normal para muitas empresas, mas não todas, hein? Não todas. As empresas querem esticar esse prazo, por exemplo, para 360. Aí o banco chega lá, o que é normal, vai pedir garantias adicionais, tá certo? E aí mudou a cara, tá certo? Passou a ser realmente agora uma operação bancária. No fundo, é uma esticagem de prazo normal. Então, tudo bem. Por enquanto, ele não recebeu dinheiro nenhum e nem pagou nada. Está lá a sua conta de fornecedores / risco sacado, que agora, pelas normas, tem que ser reclassificado para o grupo dos empréstimos, porque agora se transformou numa operação muito mais claramente bancária. Inclusive, normalmente, com diferencial de garantia. Isso é comum, não necessariamente obrigatório. Então, ele vai para o grupo dos empréstimos, lá no grupo dos empréstimos, ele vai separar dentro para explicitar, dar as notas explicativas, qual é a parcela das dívidas bancárias que diz respeito a fornecedores risco sacado. Muito bem. Então, o problema do risco sacado da contabilidade é apenas a decisão da classificação, o problema de transparência, de disclosure. Ou fica numa conta fornecedores junto com fornecedores normais, ou fica numa conta junto com os empréstimos bancários. Essa é a regra do jogo. É um problema que não tem nada a ver com coisa normal. Bem, aí vem o seguinte. Claro que se ele comprou a mercadoria para 60 dias, é gozado. Na aquisição original, ele tem duas opções contábeis. Ele pode trazer aquela conta do fornecedor a valor presente, então ele separa quanto que é o custo, como se fosse à vista, e qual é o acréscimo, que é a despesa financeira. A parte que é o custo propriamente dito vai para o estoque e vai virar custo da mercadoria vendida lá no resultado. O diferencial, ele vai jogar como despesa financeira no grupo das despesas financeiras. Ele pode fazer isso? Pode. É a técnica até mais adequada, indicada, mas ela não é obrigatória, tendo em vista, normalmente, não serem muito materiais esses números, a dificuldade de controle, etc., e as regras contábeis permitem isso. Se ele quiser, ele não faz esse ajuste ao valor presente. Ele deixa o estoque pelo valor nominal que ele assumiu pagar daqui a 60 dias, vai dar baixa, então ele não tem despesa financeira, ela está incluída, embutida no custo do estoque, lá no custo da mercadoria, mas está no resultado. Então, as duas estão no resultado, no máximo uma diferença de linha, lá no custo da mercadoria vendida, ou no custo do serviço prestado, sei lá o que for, ou lá embaixo da despesa financeira. Mas, se ele estende de 60 para 360, não tem mais opção. Aí, o acréscimo que ele vai... Porque agora ele vai pagar um acréscimo. Este acréscimo que ele vai pagar, pois uma compra por 1 milhão. Vai pagar 1,1 milhão perante o banco, porque vai pagar
depois mais 100 mil, porque a dívida final agora é 1,1 milhão. Vamos lá. Então, neste caso, é óbvio que ele não vai ter que ir ajustando seu passivo crescente até chegar no 1 milhão e reconhecendo isso como despesa financeira. E aí não tem alternativa para jogar no custo do mercado de nada. Isso aí é despesa financeira. Então, na esticagem do prazo normal, sem alternativa. Como que se faz essa contabilidade normalmente? Não é obrigatório, mas o que é normal? Eu estou devendo, isso é comum, inclusive, com todos os empréstimos pré-definidos, está correto? Ele deve 1 milhão. Agora ele passa a dever 1,1 milhão, ele passa a sua dívida para 1,1 milhão, mas coloca a contrapartida uma conta de 100 redutora desse 1,1, por enquanto. No dia que ele venceu 60 dias, ele esticou para 360, ele vai lá na contabilidade e reconhece, olha, minha dívida passou para 1,1 milhão, a contrapartida é uma conta redutora desse 1,1 milhão, de tal maneira que o saldo líquido é 100. Esta é 1 milhão. Esta conta redutora vai se transformando em despesa financeira ao longo do período até chegar lá no dia do vencimento. Então, ele tem lá no balanço publicado 1 milhão, depois passa 1,10 milhão, 1,20 milhão, até chegar a 1,1 milhão, que ele vai lá e paga. Muito bem, é assim que funciona, é assim que é normal. Veja, portanto, a operação de risco sacado é uma operação absolutamente normal, relevantíssima na economia hoje. Não é só para o mercado varejista, tem muito volume grande de indústrias que praticam isso com os seus fornecedores também. Ela em si não tem culpa de nada. A contabilização, volto a repetir, ela é normal, tranquila. O único problema tem que ter o devido disclosure do lado do passivo. Mas o reconhecimento da despesa é como qualquer empréstimo. Se fosse lá, pegasse 1 milhão de dinheiro em caixa e fosse pagar 1,1 milhão, mesma coisa. Os 100 vão sendo apropriados como despesa. Aí vem, então, a pergunta. E daí? O que aconteceu no balanço do americano? Em primeiro lugar, não tome o que eu estou dizendo como a verdade, porque a verdade pura, comprovada até agora, ninguém sabe. Está tudo em processo de levantamento, tem comissão especial, tem investigação, CVM... Ninguém dos investigadores divulgou que eu saiba qualquer coisa. Porém, tem as declarações do Sérgio Rial, lá atrás, que, no fundo, deixam bem claro o que aconteceu. A instituição simplesmente não foi reconhecendo as despesas financeiras que deveria reconhecer, de todas as operações. Reconhece de algumas, mas não reconhece de outras. Vamos supor um exemplo. Eu tenho hoje uma compra de um fornecedor de 1 milhão que eu passo para 1,1 milhão. Eu fico com aquela conta para apropriar como despesa. Vamos supor que seja em 10 meses, então os meus 100 mil, vamos esquecer a matemática financeira, me permita com simplicidade, vou apropriar 10 mil por mês de despesa. Então, a empresa lá começa e lança no primeiro mês 10 mil de despesa, a dívida de 1 milhão líquida vai para 1,1 milhão, depois lança mais 10. Aí faz outra operação de 1 milhão, mesma coisa, e passa a dever. Aí ele vai ter 2 operações de 10 mil, 2 juros de 10 mil, da primeira operação e da segunda. Ele lança só uma. Ele não lança da segunda, por exemplo. Então, a despesa financeira que era para aparecer 20, aparece por 10. Aí pode ter uma terceira operação um certo tempo depois. Se ele continuar registrando só os 10, ele está deixando de registrar 2 vezes 10. O passivo, os 3 que eram para ter subido 10 mil cada um, só um subiu. O que vai acontecendo com isso? É claro, chega no dia de pagar a dívida que ele não atualizou, ele tem que pagar 1,1 milhão, não é 1 milhão, ele atualizou só para 1 milhão. Aí o que ele pega? Ele atualiza aquela para 1 milhão, mas ajusta isso contra as contas redutores dos outros clientes. Ora, essa conta redutora vai crescendo num volume tal e ela vai reduzindo a conta de fornecedores. Não sei se ficou claro o mecanismo.
você vai... não, no fundo, é como se eu tivesse uma conta de empréstimo com o banco A, eu reconheço a despesa no primeiro. Depois eu faço outro empréstimo de 1 milhão, eu reconheço a do primeiro, eu não reconheço do segundo. Não reconheço do terceiro. E assim eu vou indo. Claro, na hora de pagar, eu tenho que ajustar. Aí eu ajusto, mas ajusto, ao invés de ajustar como despesa financeira, aquele ajuste que eu não tinha feito, eu ajusto como, é redutor geral das contas a pagar. É uma barbaridade, é um crime, é um negócio, é uma fraude. É o não reconhecimento das devidas despesas financeiras. Tá certo? Dutra, também você aí, desculpa, eu dividi 100 mil por 10 e dá 10 mil por mês aí, viu? Ele que é professor de matemática financeira. Bem, então, vocês terem uma ideia, a dívida de fornecedores lá no balanço, que é 5 bilhões e pouco em setembro, ela foi declarada pelo Real, talvez seja, em 25. Ou seja, 20 bilhões de despesas financeiras não reconhecidas. É lógico, isso é ao longo de 7, 8, 10 anos. Se a empresa tem uma dívida de fato, não 5 bilhões, de fato, de 20 bilhões de reais, vamos supor a juros de 15%, 3 bilhões de juros, em 7 anos seriam 2 bilhões, já seriam 20 bilhões. Estou chutando aqui o cálculo, não sei se foi isso. Então, reparem que o que aconteceu a empresa está mostrando uma dívida com fornecedores, e é uma dívida bancária, e ela não reclassificou. Na dívida bancária, a dívida bancária mesmo, perante os bancos, perfeitamente, normal, mas a conta de fornecedores simplesmente subavaliada, pelo que se sabe agora, em 20 bilhões de reais. Consequentemente, 20 bilhões de despesas financeiras não registradas ao longo de muitos anos. Consequentemente, lucros fictícios, imposto de renda não fictício, dividendos não fictícios, remunerações não fictícias. Então, do ponto de vista assim, eu fico muito claro, eu como contador fico terrivelmente, mal, porque isso é um crime usar a contabilidade para isso. E o outro crimezinho de repente, surgir essa ideia de que é o risco sacado que é o responsável. Não tem nada a ver, a operação do risco sacado não tem absolutamente nada a ver com essa história. Eu não sei se ficou claro para vocês, o que aconteceu é que a empresa... Só que essa conta, isso aí um dia tem um limite. Você vai deixando de reconhecer as despesas numa forma crescente. Se você deixou de reconhecer 10, um dia os 10 vão aparecer. Então, você tem que obrigatoriamente deixar de reconhecer esses 10 para reconhecer o anterior. Mas daí o seu nível de desreconhecimento continua 10. O seu nível de desreconhecimento de despesa ir crescendo, vocês imaginam a maquininha, que isso foi rolando, só que a conta de fornecedores vai diminuindo. Uma hora ela vai até zerar, vai ficar negativa. Tá certo? Você imagina, se você tiver um empréstimo de 1 milhão no banco, vai pagar 1 milhão e 100, não reconhece a despesa de 100, na hora de pagar, paga isso. Como é que fica? A conta do passivo fica negativa? Não tem jeito, vai diminuindo, mas a coisa estoura. Aí acabou estourando. Então, eu espero que tenha ficado claro o mecanismo que ela usou, pelo que a gente deduz das apresentações feitas pelo Real, e não de fonte fidedigna, garantida e de nenhum relatório que existe. Então, para nós, os analistas de balanço, para endividamento, etc., a história do risco sacado, o que é? Primeiro, a partir do pressuposto que está tudo correto. Isso, no caso aí, foi uma exceção, uma absoluta exceção, que a gente espera nunca mais venha acontecer. É a história da classificação da conta de fornecedor, se ela é uma conta de fornecedor operacional, se ela é uma conta realmente bancária e deve estar, como tal, devidamente classificada. Desculpem o tempo aí, muito obrigado. Muito bom. Eliseu, Muito parabéns. bom. Eu acho Muito que ficou absolutamente claro. Fala, Manolo, desculpe. Não, dizendo que foi excelente a explicação do professor Eliseu,
com relação a essa maneira de contabilização dos créditos, dos empréstimos bancários, dos fornecedores. Parabéns, professor Eliseu. Para mim, ficou muito claro. Tá certo. Na verdade, veja, eu acho que ficou evidenciado, como o Eliseu destacou com muita clareza, trata-se de uma fraude, de um evento pontual. Não faz sentido, evidentemente, algumas conjecturas de generalizar esse problema a ponto de questionar a credibilidade que se deva atribuir às demonstrações financeiras das empresas. Aliás, estava até comentando há pouco que nós devemos estar, agora em 7 de abril, com um curso na Escola de Estudos Avançados da FIP, dirigido exatamente para o pessoal, para conselheiros, o pessoal ligados às empresas, e destacando especialmente a relevância de se fazer a avaliação de desempenho em cima das demonstrações financeiras, evidentemente partindo do pressuposto que, em geral, essas demonstrações financeiras continuam válidas e não necessariamente deveriam ser, digamos assim, desqualificadas por um evento de fraude. Tem o caso da Enron nos Estados Unidos, tem casos de fraude no mundo inteiro. Isso não significa que, evidentemente, você vai retirar a credibilidade das demonstrações financeiras da grande massa das empresas abertas, especialmente aquelas que realmente têm a obrigação de transparência e assim por diante. Muito bem. Nesse ponto, nós vamos fazer agora uma apresentação em que se busca analisar exatamente em que medida que esses eventos, eventualmente combinados com aumento de inadimplência, taxas reais de juros extremamente elevadas e essa queda de velocidade da economia, em que medida que isso aí eventualmente sinaliza a probabilidade ou o risco de uma crise de crédito. Eu vou tomar a liberdade, então, de apresentar, fazer essa apresentação. Que eu suponho que esteja sendo vista agora por todos. Eu vou ampliar aqui a tela. Está sim, Joca. Está perfeito. Perfeito. Muito bom. Então, exatamente esse é o título. Risco de uma crise de crédito e a situação financeira das empresas abertas. Muito bem. Por que se agrega aí a questão das empresas abertas? É uma questão muito simples. Nas empresas abertas, nós temos as informações. As outras 6, 7 milhões de empresas, nós não temos informação alguma. Então, usamos também os dados das empresas abertas para agregar alguma informação quantitativa relevante. São vários pontos. Vamos começar com a questão do cenário macro, ver em que medida que está sendo criando algumas condições que possam evoluir para um risco de uma crise de crédito. Vamos discutir um pouquinho a questão da oferta de recursos, em que medida que essa oferta de recursos pode estar ameaçando a rolagem das operações, eventualmente criando algum problema maior. Entramos, então, na situação financeira das abertas, discutimos um pouco a tendência dessa situação financeira nos próximos meses e vamos tentar extrair algumas conclusões. Muito bem. Nessa primeira parte, até para organizar um pouquinho as ideias, nós vamos buscar um trabalho que eu acho que a maioria daqueles que estão assistindo conhecem, do Rogoff e da Carmen Reinhardt, que é a maior pesquisa de ciclos de crises financeiras que já se fez em toda a bibliografia disponível no mundo. Tá certo? Eles examinaram, como diz aí, 8 séculos de delírios financeiros. E, como sempre, existe sempre alguém que diz, não, mas desta vez vai ser diferente, não tem problema. E o curioso, o que ele chama a atenção, é de que, apesar de todas as diferenças de época, países e assim por diante, existem algumas coisas, semelhanças impressionantes nessas crises. Claro, nós não estamos falando, eles examinaram vários tipos de crises, crise de dívidas, crise de balanço de pagamentos, várias crises. Nós estamos com um foco muito específico, não estamos falando de crise bancária, nada disso, crise de dívida pública, não estamos falando só de crise de crédito. Por que não? E, de um modo muito simples, qual seria a sequência típica de uma crise de crédito no setor privado? Você tem um ciclo tipicamente favorável, em que pessoas e empresas aumentam rapidamente o seu endividamento, com taxas de juros baixas, assim por diante. Em algum momento, isso acaba gerando pressões inflacionárias ou tem outros tipos de problemas. Você começa uma reversão do ciclo.
Alta de taxa de juros, menor crescimento. Evidentemente, segue-se o aumento de inadimplência. Pessoas e empresas começam a enfrentar dificuldades para enfrentar o serviço de dívida, principal e juros. E, eventualmente, o que dispara efetivamente esse problema é uma crise de confiança. Uma crise de confiança em que... Qual é a sinalização da crise de confiança? É uma maior percepção de risco de crédito. Aumentam os prêmios de risco, reduz a oferta de recursos e aí realmente caracteriza-se uma crise de crédito. O que ela acontece na prática? As empresas, e vamos focar principalmente as empresas, começam a encontrar problemas na sua rolagem, no refinanciamento de operações, que a grande maioria das operações tem prazos relativamente curtos. E, na medida em que ela não consegue rolar essas operações, ela, evidentemente, entra numa crise de liquidez e, dependendo da intensidade e da duração, isso pode caminhar para um problema de solvência. Então, você tem... Então, essa seria... Então, eu coloquei isso aqui mais para organizar um pouquinho as ideias. Falar, será que, no caso da economia brasileira, existem sinais que nos levariam a ficar preocupados com uma crise de crédito? Não, primeiro, vamos registrar o que pensa o Banco Central. Na última reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, agora de 24 de fevereiro, qual é o registro básico? O crédito amplo. Esse crédito amplo, no caso deles, é banco, mercado de capitais, essa coisa toda. Continua condizente com os fundamentos, então não tem nenhum problema com esse negócio. O crescimento acelerou, mas pequenas empresas desaceleraram, mercado de capitais, enfim, mas o crescimento do crédito continua normal, adequado. As provisões de perdas estão adequadas e até acima das estimativas de perda. Capitalização e liquidez também dos bancos superiores aos requerimentos prudenciais e o ritmo de crédito tende a arrefecer. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que essas taxas de crescimento de crédito estão sendo reduzidas, isso reduziria os riscos no horizonte. Não podemos esquecer de um pano de fundo, que é o seguinte: nós estamos vivenciando um período de política monetária restritiva, em que o modo pela qual essa restrição se transmite para a economia é exatamente através, elevando o custo do crédito, e, evidentemente, restringindo a oferta de crédito. Isso acaba limitando o nível de demanda por parte das empresas, investimentos, etc., e também limita a demanda dos consumidores, que é um mecanismo pelo qual, teoricamente, se espera que uma política monetária restritiva reduza a inflação. O que aconteceu com a dívida consolidada de todas as empresas? Eu fiz uma tabela aqui, eu só vou destacar alguns pontos, senão nós vamos perder muito tempo. O que nós constatamos é que, em relação ao período imediatamente anterior à pandemia, 2019, esse total saiu de 50,1 para 55,8, ou seja, o conjunto das empresas brasileiras aumentaram, em relação ao PIB, 5,6 pontos percentuais, é um aumento significativo. Todo esse aumento aconteceu essencialmente no mercado doméstico. Tinha aqui recursos captados na forma de crédito bancário e mercado de capitais, saiu de 31,2 para 36,8. A parte externa acabou variando. A parte externa é meio complicada simplesmente de registrar, porque a variação da taxa de câmbio frequentemente domina a variação. Mas, enfim, de qualquer modo, o grande aumento resultou daquilo que foi captado nos bancos. Evidentemente, nesse período, com essa política monetária, que, como vocês sabem, a partir de março de 2021, as taxas subiram muito rapidamente, aumentou todo o custo, né? Então, isso aqui mostra 2020. 2020, como vocês sabem, foi um ano muito especial. O Banco Central tomou medidas emergenciais que ampliaram significativamente a liquidez e reduziram o custo do crédito. Por que não? Então, esse foi um momento de taxas muito baixas. Você vê que aqui houve aumentos extremamente significativos entre 2020 e 2021. Lógico, 2021 já apareceu, mas 2022 é como nós estamos vivenciando agora. Só para fazer um registro, por exemplo, a taxa de debêntures mais que dobrou. Saiu de 6,7% para 14% ao ano. Que não? Muito bem. Dentro ainda daquela sequência de crise, será que do lado do crescimento tem alguma indicação que também vai naquela direção de aumentar a chance de uma crise de crédito? Sim. Como a gente sabe, você teve variações dramáticas aqui da variação do PIB em 4 trimestres móveis, né, em relação aos 4 trimestres anteriores. Chegou você teve 2018, você tem a crise de 2020, o pior momento da crise, uma recuperação muito forte,
chegou a ultrapassar 5%, e daqui para diante uma queda muito acentuada. E, sob esse ponto de vista, então, o que nós estamos vendo? As empresas aumentaram de modo significativo a sua dívida, enfrentaram custos financeiros cada vez maiores e agora se defrontam com uma redução do crescimento. Não seria surpresa, então, verificar o aumento da inadimplência. Está aqui, então, o que aconteceu com a inadimplência, em vermelho, pessoas jurídicas, em azul, pessoa física. É interessante, lógico, estou colocando pessoa física também, porque, especialmente no varejo, como a gente sabe, uma parcela significativa dos problemas resultam da inadimplência dos clientes, que compram a prazo e assim por diante, e isso também repercute nos bancos. Eu queria só fazer um registro que, apesar desse aumento de inadimplência muito claro até janeiro, 1,63 ainda é o menor número da série desde 2011, e muito abaixo dos 4% da crise de 2016. Então, quer dizer, está aumentando a inadimplência, mas não estamos, de modo nenhum, num nível excepcionalmente elevado. É claro que o índice do Banco Central se dá em termos de valor de operações inadimplentes em relação à carteira. Então, tem um peso grande das grandes empresas. Quando a gente chega aos dados da Serasa, que é o número de empresas, aí chama atenção, realmente. Você tem aí 6.390.000 empresas inadimplentes, que é um número maior do que aquele que foi observado no ponto máximo da crise de 2020. Pedidos de recuperação judicial, não vamos perder muito tempo com isso, até porque, embora tenha sido objeto de muito noticiário, o que a gente verifica é que o número total de pedidos de recuperação judicial em 22 é o menor da série, muito menor do que acontecia em 2019, etc. É que existe uma defasagem natural. Depois que se tem aumento de inadimplência, depois de muito tempo, é que as empresas começam a chegar numa situação, eventualmente, de pedir recuperação judicial. A mesma coisa em termos de empresas maiores, menores e assim por diante. Muito bem. Dado isto, o outro componente daquela teoria da crise de crédito, que é? O outro componente daquela teoria é falar, olha, será que o que está acontecendo com a oferta de recursos, será que ela está reduzindo suficientemente, criando, eventualmente, dificuldades para a rolagem da dívida, para a renegociação de dívidas? Nesse caso, você pode, eventualmente, induzir uma parcela maior de empresas a enfrentar problemas financeiros. Isso aqui é uma montagem que nós temos no CEMEC, no Centro de Estudo do Mercado de Capitais da FIP, em que isso aqui é o que é. É a soma móvel de 3 meses de captação líquida de recursos, é a diferença de saldo de um período para o outro, de um trimestre para o outro. A diferença de saldo, como é óbvio, o que tem? Tem um componente de novas concessões ou novas emissões, no caso do mercado de capitais, tem um componente de resgates e tem um componente de apropriação de juros do saldo que já existia. De algum modo, é um indicador, lógico, ele podia ser melhorado e tal, mas é um indicador exatamente em que medida está havendo espaço para a rolagem, para a renegociação de dívidas e assim por diante. O que nós podemos verificar é o seguinte, que no conjunto, a partir de setembro de 2022, você está tendo uma queda bastante significativa dessa rolagem. Uma parcela disto, aparentemente, em relação ao total, está sendo compensada por uma participação maior de captação no mercado internacional, está vendo? Não são tipicamente bonds, é basicamente operações de crédito lá fora. Agora, o que a gente verifica aqui é uma queda extremamente significativa da captação interna. Né? Você está aqui em azul, mercado de capitais, o resto aqui é crédito. Então, você vê que tem havido uma queda bastante significativa nesse período. Aqui você tem esse mesmo dado, com porcentagem do PIB. Infelizmente, acabou saindo com cor diferente, mas, enfim, essa cor aqui, verde mais clara, é mercado de capitais. E outros tons de verde aqui é captação líquida bancária. Você vê que nos 3 meses terminados em janeiro de 23, a captação líquida bancária deu até um pequeno valor negativo. Ou seja, o que dá para enxergar aqui é que, do ponto de vista de captação líquida bancária, você está tendo realmente já um processo de restrição de crédito bancário. Aparentemente, as empresas, e como a gente sabe, quem vai lá para fora são tipicamente empresas maiores. As empresas maiores, nesse contexto, aparentemente estão levando em conta também taxas de juros, é lógico, uma história bem mais complicada, mas o fato é que elas estão compensando lá fora.
Será que esse queda de crédito está atingindo principalmente empresas pequenas? Olha, nós somos atrás desse dado e, na verdade, a taxa de crescimento de empresas para micro, pequenas e médias empresas, menos de 300 milhões, tem caído, mas continua 14,1% em janeiro de 2023, taxa anual de crescimento. Então, curiosamente, digamos, essa redução de crédito bancário tem acontecido principalmente nas empresas maiores, que, evidentemente, também são aquelas que mais dependem do mercado de capitais. Isso aqui, a projeção de crédito bancário para o próximo ano, é da Febraban, a expectativa continua crescendo, menos do que em 2022, vem para 7,3%. O spread, que é a medida de, em última análise, percepção de risco de crédito, está em elevação nos bancos. O spread das debêntures em relação ao DI tem uma queda muito acentuada. De outubro em diante, ela está subindo. É muito difícil dizer que, se, por exemplo, esse aumento em janeiro foi a questão de confiança, a perda de confiança com americanas. Ela já vinha numa tendência, né? Tem um componente, como você sabe, todas as taxas de juros aumentaram, a questão do risco fiscal, insegurança, etc. É muito difícil de atribuir esse negócio. Quebrando o spread por rating, o que mais chama atenção é que o spread das debêntures de menor risco, que é AAA, tinha estabilizado praticamente de outubro a dezembro e deu um salto de 15 pontos percentuais em janeiro. Quer dizer, essa é uma indicação que talvez realmente esteja, como a gente sabe, o evento Americanas foi divulgado no dia 11, pode ser que tenha aí algum componente. Outro componente interessante, quem é que está comprando essas debêntures? O que fica claro é que houve uma redução muito forte de participação de pessoas físicas. Tem até um trabalho de um Banco ABC aí mostrando que as pessoas físicas sacaram fortemente dos fundos que têm crédito privado, certo? Caiu 90% praticamente a participação de pessoas físicas na aquisição de debêntures em janeiro. Você tem investidor estrangeiro, que já era pequeno, zerou. Você tem investidores institucionais também reduziram a sua participação. E tem um dado aqui que chama atenção também. Qual é a parcela dessas debêntures que foi a mercado ou foi encarteirada praticamente para as entidades que garantem a sua colocação? O aumento muito significativo foi quase 60% das emissões de debêntures de janeiro foram encarteiradas, como a gente disse. Eles não foram ao mercado, ficaram no banco. Provavelmente ficaram no banco porque alguma dificuldade de colocação, pelo menos levando em conta os custos de colocação. Não. Vamos caminhar agora para a situação financeira das empresas abertas. Então, nós vimos que, do ponto de vista macro, conjunto das empresas, conjunto de recursos e assim por diante, existem algumas indicações que nós não estamos convivendo, provavelmente, com o risco, com uma crise de crédito, mas já tem algumas tendências que geram algumas preocupações, ok? Não? Vamos ver o que acontece do lado das empresas abertas. Isso aqui é um resumo do que acontece com a dívida bruta e dívida líquida. Toda a amostra, na verdade, todas as empresas abertas, exceto Petrobras, Eletrobras e Vale. A gente acaba tendo que tirar a Petrobras e a Eletrobras e Vale, porque elas são tão maiores que, se você não tirar, você está praticamente descrevendo o que acontece com elas. Isso aqui são 470 empresas abertas, ok? Então, você vê aqui a dívida bruta no total da amostra subiu 48,9%, disponibilidade deu um degrau ainda maior, e a dívida líquida, em relação a 2019, cresceu só 43,9%. O que acontece com o comércio varejista, diga-se de passagem, evidentemente, nós excluímos dessa consolidação de demonstrações financeiras as lojas americanas, por razões óbvias, ok? Então, você tem um aumento, você dobrou a dívida bruta, em termos nominais, em 2019, em diante. A disponibilidade subiu muito pouco, e a dívida líquida triplicou, ok? 3,6 vezes maior, passou de 26,1 para 95,6. Então, existe uma sinalização de que realmente o comércio varejista sofreu especialmente, ou tem sofrido especialmente. É lógico que isso deve ter tem correlação também, nós vamos ver com outras coisas, mas tem correlação também com a inadimplência de pessoa física, de consumidores. Aqui é um conjunto mais amplo de indicadores, ok? Toda a amostra e comércio varejista. Em toda a amostra, eu não vou estender muito esse detalhamento, a gente vê que houve algum tipo de deterioração, se é que eu posso dizer, em relação a 2019 em alguns indicadores.
Então, você vê aqui, a alavancagem, aumentou a alavancagem um pouco, dívida líquida sobre o PIB, dívida bruta menos disponível sobre geração de caixa, caiu de 2 para 1,78. Fornecedores, eu coloquei fornecedores, porque eu coloquei também no varejo, você teve uma redução, e a cobertura de despesas financeiras continua muito confortável no consolidado das empresas, no total da amostra, 470 empresas. Aqui você tem o comércio varejista. O comércio varejista aumentou um pouco a alavancagem, aumentou. Dívida líquida, essa aumentou significativamente, praticamente dobrou, mais que dobrou essa relação de dívida líquida sobre geração de caixa, e ela ficou, inclusive, agora em 22, maior do que foi em 2016. Fornecedores, é interessante, fornecedores caiu, é difícil, só uma análise mais detalhada poderia dizer o que aconteceu. A gente fica com uma certa sensação que houve uma certa migração de fornecedores para a dívida financeira. Por que não? Mas, de qualquer modo, a soma dessas dívidas financeira e de fornecedores, no total, fração de 14 para 5,9, 4 para 5,90, muito mais baixa ainda do que o 2015-16. E o que está ainda piorou, mas está com um nível ainda confortável, é a cobertura de despesas financeiras. Você tinha 2,3 vezes a geração de caixa em relação à despesa financeira, agora você tem quase o dobro. Quer dizer, conclusão, deu uma piorada o quadro financeiro, mas continua cobrindo despesa financeira e continua abaixo do que foi na crise. Eu não vou perder muito tempo com isso, eu vou concentrar apenas aqui nas empresas do comércio varejista. Você tem quase que 80% das empresas com esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA menor que 3. Então, eu diria que é uma situação normal. Todo mundo sabe, esse indicador aqui precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque depende muito do prazo da dívida. Mas, enfim, de qualquer modo, o que a gente tem é que um índice maior que 3 e diante, você tem em 19, 17, 17,6. Em 2022, você tem 23,5. Houve um certo aumento das empresas com alavancagem maior que 3. É interessante chamar a atenção, botamos o número absoluto aqui, é uma única empresa que tem mais de 4. É por isso que dá esses 2,9%. É que o número de empresas da amostra é muito pequeno, são 34 empresas. No quadro geral, em termos de cobertura de despesa financeira, é interessante chamar a atenção que as empresas do comércio varejista, a porcentagem que não está cobrindo despesa financeira é 9,8%, menor do que os 14,1% do total da amostra. Por que o varejo se endividou tanto? Nós tínhamos feito um outro trabalho e só queria chamar a atenção para um número. Tudo indica, olha, o comércio, entre os vários setores das empresas abertas, o comércio varejista foi o que mais aumentou a nossa medida de investimento. O que nós pegamos? Nós pegamos o saldo de alguns itens do ativo, o ativo permanente e mais, e verificamos o que aconteceu com esse aumento. O setor que mais aumentou esse indicador de formação bruta de capital fixo foi exatamente o varejo. Tudo indica, são investimentos para adaptação do varejo, essa migração de compras nas lojas para compras online, logística, sistemas, essa coisa toda. E, aparentemente, uma parcela considerável desse aumento de dívida está associada a essa adaptação. Vamos falar um pouquinho sobre tendência da situação financeira das empresas abertas. Uma observação muito importante, e tem a ver exatamente por que nós estamos projetando que provavelmente essa situação financeira vai ter uma tendência negativa. É exatamente o que está acontecendo com a margem de lucro bruto. Como vocês sabem, enfim, essa margem de lucro bruto das empresas abertas aumentou de modo muito significativo, chegou muito próximo ao máximo da série, que foi 2010, 27,6% no ano, em 2021 e no ano que terminado no primeiro trimestre de 2022. Daqui para adiante, há uma clara tendência de queda. Isso aqui sempre é o ano terminado em cada um desses trimestres, né? A gente sabe perfeitamente qual a origem disso. Quer dizer, o aumento dos preços internacionais, taxa de câmbio, permitiu às empresas no mercado doméstico ampliarem as suas margens. É o que aconteceu, né? Mais da metade da amostra são empresas industriais que competem com produto importado. O que aconteceu com os preços? Aconteceu isso aqui, ó. Eles explodiram, liderados pelas matérias-primas brutas, desabou
agora está com valor negativo até os 12 meses terminados em fevereiro, e todos os demais itens, bens finais, etc., também caíram. É só olhar um pouquinho essas taxas de variação de 12 meses. Que tá, em vermelho são bens finais, mas você tem aí bens intermediários, tem matérias-primas brutas, você tem o IPA-DI, que é o preto está com variação negativa. Então, a grande massa das empresas abertas se defrontam com essa situação de preços que estão subindo cada vez menos, influenciados, evidentemente, pela queda das commodities. Então, por que isso tem a ver com margem? Nós estabelecemos essa correlação entre a relação entre o índice de preço por atacado e o custo unitário de trabalho. Como vocês sabem, o custo unitário de trabalho é salário ajustado pela produtividade. E aqui a margem bruta sobre a venda, sobre a receita líquida de venda. Correlação é 0,7. É uma correlação elevada. E olha o que aconteceu a partir de 2021. Inverteu. Então, as margens estão em queda. As margens estão em queda e, evidentemente, a geração de caixa também está em queda. Okay? Parte de uma situação muito confortável, mas está em queda. Então, qual é a conjectura? Conjectura aqui, em relação à projeção, é que as despesas financeiras continuarão bastante elevadas, é a expectativa que se faz hoje, tá certo? De manutenção das taxas de juros, e você tem a continuidade, a parte de commodities, ou estabilizam ou caem. Então, a sensação é que essa tendência vai continuar. Essa tendência de geração de caixa, eventualmente, continua, e você tem um forte aumento das despesas financeiras. Isso aqui é no total da amostra. Você vê que estão subindo em 12 meses, quase 50% aqui. Bom, as empresas do varejo, exceto americanas, também estão em queda à margem, menos intensa, mas estão em queda, e uma forte expansão de despesa financeira. Como nós vimos lá, eles aumentaram fortemente a dívida e se defrontaram agora com um aumento extraordinário no custo financeiro. Despesas financeiras vão subindo. Então, esse é o conjunto de números. Desculpem a extensão, mas é muito difícil. A nossa tentativa de extrair conclusões se dá em cima dos números, né? Não é muito menos opinião. Primeira constatação, conclusão, não há indicações de crise de crédito. Nós vimos que houve uma redução forte já da oferta de crédito. Tá certo? Não chega a uma crise de crédito, mas tendência de queda do crescimento do PIB e permanência de altas taxas de juros podem agravar o quadro nos próximos meses. Então, essa é mais ou menos a nossa expectativa, levando em conta os dados das empresas abertas. Uma segunda observação, parece altamente improvável uma crise de crédito bancário. Como nós vimos, os bancos já reforçaram bastante as provisões, os níveis de capitalização, liquidez estão superiores, e assim por diante. E nós temos uma coisa muito importante, que foi a experiência de 2020. Eu acho que quem acompanhou 2020 sabe disso. Com aquela crise enorme, uma paralisia da economia, essa coisa toda, o Banco Central, muito rapidamente, fez uma série de ajustes regulatórios que agilizavam, facilitaram extraordinariamente a repactuação e a redução da inadimplência. Gostaria de registrar que a inadimplência das empresas em dezembro de 2020, 1,2, é a menor da história estatística do Banco Central. É isso que eu... Então, o que eu estou chamando a atenção é que, ainda que a coisa, e realmente a parte de crédito bancário, vocês viram que está em queda muito acentuada, mas a qualquer momento, se isso realmente chegar ao ponto de criar maiores preocupações, o próprio Banco Central tem instrumentos, e dado o quadro também do sistema bancário, de eventualmente reverter. Nós acreditamos que, embora seja muito cedo para conclusões, veja, nós estamos tirando conclusões ou tentando extrair conclusões da observação do mercado de debêntures, que é um pedaço de mercado de dívida privada, em janeiro. É muito cedo para tirar conclusões, mas, de qualquer modo, é um ponto de atenção. Por quê? Porque, aparentemente, houve uma perda de confiança dos investidores, aumento de spreads, alguma dificuldade de novas colocações, e isso aí é muito relevante hoje. Em termos de captação líquida de recursos, o mercado de dívida responde hoje por 1/3 do total do recurso novo captado pelas empresas. Então, quer dizer, um ruído maior nesse mercado pode realmente criar um mal-estar em toda essa parte de dívida e principalmente de rolagem da dívida, que é normal das empresas, tá certo? Então, isso pode caminhar para uma situação de maior desconforto, por assim dizer. No caso das empresas, a situação financeira das empresas,
nós vimos, estamos partindo de uma situação financeira favorável. O último dado que a gente tem, não temos ainda do quarto trimestre, do terceiro trimestre, mas é favorável, mas deve manter tendência negativa nos próximos trimestres. Daí, por que a gente acha isso? Porque essa tendência de redução de margem bruta associada a preços, etc., deve continuar. Isso afeta também a geração de caixa e as despesas financeiras vão continuar altas. A expectativa que se faz hoje, infelizmente, é de uma permanência de taxas de juros ainda muito altas ao longo do ano. O consolidado das empresas do comércio varejista aumentou muito a dívida, mas apenas uma empresa tem índice maior que 4. E apresenta também queda de margem, provável evolução negativa de situação financeira nos próximos meses. Não seria demais nós registrarmos, que todo mundo sabe, qualquer avaliação de risco de crédito de empresa evidentemente, precisa ser específica dessa empresa. Tem uma série de características extremamente importantes que não entram numa análise agregada como esta e que, em cada caso, vai ter que ser examinado. De qualquer modo, ficou claro que as empresas abertas do comércio varejista, exclusive lojas americanas, enfrentaram um crescimento de dívida bastante acentuado, vão ter a expectativa que se tem um crescimento de vendas modesto daqui para adiante, então é um ponto de atenção. Okay? É basicamente isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e essa apresentação estará disponível também no site do SEMEC-FIP, que, aliás, já está sendo gravado e a própria ordem está providenciando a sua disponibilização. Muito obrigado. Obrigado ao professor Rocha pela excelente explicação sobre a situação financeira das empresas de capital aberto. E, a partir desse momento, vamos abrir para perguntas. Só um comentário. Me permite só um comentário, Manolo? Acabou às 11h59, ok? Você tem 1 minuto ainda. Não, tá bom. Pode ficar com ele. Obrigado. Certo. Então, temos algumas perguntas aqui iniciais que serão dirigidas ao professor Eliseu Martins, porque estão relacionadas com as questões da auditoria dessas grandes empresas de auditoria, inclusive a última empresa que fez a auditoria das lojas americanas. Então, é sobre a questão da auditoria. Qual é o papel da CVM, se não seria o momento de regulamentar essa prática, já que você, Eliseu, colocou que é uma prática mais internacional, que ainda precisa ser regulamentada pela CVM. Explica um pouco melhor essa parte, se é que eu entendi bem. O Fábio Ribeiro pergunta se a antecipação de recebíveis seria uma cilada. A Daniela Fontana diz, depois para o professor Rocha, se ele poderia identificar qual empresa que ficou com um índice maior, apenas para saber como está o índice ESG da Merco. Aí é um caso particular. O Fábio. Bom, essas são algumas perguntas iniciais. Passo para o professor Eliseu Martins. Eu estava louco. Auditoria, CVM. Cilada. Eu estava louco por me acontecesse alguma coisa, porque eu sabia que, obviamente, essa pergunta viria, nessas perguntas viriam. Né? Óbvio, minha resposta é: não sei o que aconteceu, ninguém sabe. No que diz respeito à auditoria, só as empresas de auditoria sabem disso. São 2 empresas de auditoria. Isso é público, era a Price, depois passou a ser a KPMG e depois voltou a ser a Price. O Wagner Maran, que conhece o auditor, sabe das coisas. Quer dizer, como auditor, eu não sei. Eu posso só lembrar um casinho. Se você se lembra de um último grande escândalo, lá um certo tempo atrás, foi um tal de Banco Nacional. O Banco Nacional fez a mesma coisa, ajustou o lucro, só que exatamente o contrário. A Americanas aumentou o patrimônio líquido, reduzindo o passivo. O Banco Nacional aumentou o patrimônio líquido, crescendo ativos fictícios. Pegou uma carteira de inadimplentes
Transformou-os em adimplentes e está passando dinheiro de um para o outro, reconhecendo receitas financeiras que, obviamente, não existiam. Então, a carteira foi crescendo até aqui, né? Obviamente, deu todo o problema. Bom, o que interessa é o seguinte, e daí? Depois de toda essa... Lá enganou toda a administração, toda a governança do banco? Não, alguém lá sabia. Alguém sabia desse negócio todo. Mas uma parte da governança? Sim. Enganou os auditores? Sim. Pior, enganou toda a auditoria do Banco Central em cima, que todo mundo, quem é aqui de banco, sabe como é a auditoria do Banco Central. Tá correto? Ela não é fácil. O que se viu depois? A penalização. Acho que foram só 2 pessoas penalizadas. Por quê? Porque com a alta tecnologia, gente, cada vez é mais fácil perpetrar fraudes, infelizmente. Porque lá em cima, as pessoas que têm acesso lá em cima, como aconteceu no Banco Nacional, lá de cima entrava-se na contabilidade do banco, produziam-se os registros fictícios de dinheiro sendo recebido no mesmo dia, o dinheiro sai para outra pessoa, receita financeira, nem o contador fica sabendo. Então, lá foi um problema dessa natureza, pelo que eu saiba, tanto que foram poucas as pessoas penalizadas. Foi isso que aconteceu nas americanas? Não sei. Desculpa, não sei. Pode ter sido isso, pode ter sido um conjunto grande de pessoas que projetou aquilo. Agora vem, como que o auditor não descobriu? Também não sei. É muito esquisito. Mas o próprio Wagner colocou aqui na pergunta dele o seguinte, o auditor, quando ele vai lá e perante os credores, ele pergunta, ele tem que circularizar, ele vai querer saber a resposta dos credores para confirmar aquele saldo da empresa. Ele não pode, eu não vou e digo, olha, fulano aqui diz que está devendo tanto, o que você concorda? E há algumas discussões sobre se essa informação pode ser disponibilizada. O que interessa é que o auditor pergunta as regras normais da auditoria, veja bem, as regras da vão dizer, pergunta para o credor quanto que esta pessoa, né? Então a empresa manda para o banco, a empresa manda para o banco, responda diretamente para o meu auditor quanto que eu devo para você. Ora, claro, tudo depende da forma como a pergunta é feita, tudo depende de como ela é entendida pelo banco. Se a pergunta for aquela tradicional, quanto que tem de empréstimos, o banco vai responder o que tem de empréstimos. Acontece que as contas dos fornecedores não são contabilizadas. Também, os bancos têm outro problema. O plano de contas oficial do Banco Central não é uma operação de empréstimo bancário, são créditos cedidos, é outro. Repare o seguinte, se você não perguntar expressamente crédito cedido, etc., o banco provavelmente não vai responder. Então, foi a pergunta mal feita e a resposta mal feita, ou uma coisa e outra? Isso é o que nós vamos descobrir. Alguma coisa aconteceu, porque nós conhecemos essas empresas. Você trabalhou numa delas, né, Marcos? Nós conhecemos essas empresas e sabemos da sua competência. Etc. Obviamente, foram ludibriadas, ou ludibriadas sistemicamente. Por exemplo, aquela conta que eu falei retificadora, o normal seria aquela conta retificadora aparecer lá numa conta mesmo. Lá, qualquer auditor, até eu que sou mais bobo, vou lá e vejo aquela conta retificadora, 25 menos 20. Claro que não fizeram isso. Você faz as contas retificadoras controladas, não numa conta geral, mas cliente por cliente, ou faz o controle extracontábil também. O auditor chega lá, não acha a conta retificadora. Alguém sabe das contas retificadoras. Ele pode estar retificando fulano A, B, C, mas não a conta de fornecedores como um todo. Vocês perceberam? Há jeitos sistêmicos de esconder essas coisas. E é óbvio, a auditoria é que nem a polícia, tá certo? Quer dizer, como todos nós sabemos, sempre que se cria uma nova tecnologia, alguém vai lá e aprende a fazer mau uso da tecnologia, hacker, etc. A gente está sempre correndo atrás. Claro que esses procedimentos, provavelmente, se demonstrarem que tinham problema, serão modificados. Mas é sempre a gente correndo atrás. A operação de risco sacado ela é relativamente nova, e como nunca tinha dado problema, talvez não se tenha tido a devida atenção de agora. Então, não sei responder.
Não sei responder e qualquer coisa para mim, por enquanto, é mera, né? Eu estou falando aqui hipóteses que me leem à cabeça, talvez vocês tenham outras hipóteses. Papel da CVM. A CVM, chamada xerife de mercado, não cabe a ela ir lá fiscalizar as empresas. Ela só faz isso por exceção, quando tem ou indicações nas análises que elas fazem, por exemplo, nos balanços ou nas divulgações dos fatos relevantes e nas outras coisas expostas publicamente, ou quando tem denúncia. Não tem, ela não tem, nem tem estrutura para isso, ela não vai lá fiscalizar. Então, ela fica dependente dos auditores, tá certo? E de eventuais denúncias. Então, ela não tem essa condição. Agora sim, agora ela vai lá, ela pode entrar dentro da empresa, pega os papéis de trabalho dos auditores, agora vai ver o que os auditores fizeram olhando os papéis de trabalho dele. Ela vai lá na empresa, pode entrar lá e ter acesso às informações contábeis lá de dentro e tudo mais. Tudo bem. Mas ela não consegue fazer isso em todo lugar, só vai fazer por exceção, e normalmente depois que aconteceu. Às vezes, quando tem indicação de auditor, certo? Quando tem uma primeira mandato meu lá, eu me lembro direitinho que o auditor colocou lá, mas hoje seria uma ênfase. Olha, eu não consegui circularizar dois grandes clientes da empresa. Então, nós chamamos os auditores, olha, a gente escreveu para eles não respondem. Tudo bem, vamos lá, o que a gente fez? Não, o número era grande demais e a tendência era da empresa quebrar. Alguém teve uma ideia, nós mandamos para a CVM da Itália, tá certo? Para procurar saber. A CVM da Itália entrou em contato com a empresa respondeu, tá tudo pago, tivemos que pagar, a indicação para pagar tudo no banco tal em Nova York. Então, a dica do fornecedor, do auditor, resolveu o problema, tá certo? Então, nesse caso, a CVM tem a dica, ela vai atrás. Então, não podemos, de forma nenhuma, culpar. A CVM, desde 2016, em todos os anos, ela coloca o ofício circular dela dizendo, gente, cuidado com a classificação da conta de fornecedor. Ela está cuidando da classificação. Ela não está contabilizando, cuidado com a contabilização da despesa de juros. Ela não tem que falar isso, que é isso. Então, ela tomou a providência dela de que, olha, a conta de fornecedores mal classificada, ela dá uma ideia errada da qualidade do endividamento. Não do total do endividamento, mas da qualidade do endividamento. Se endividamento para fornecedor puro, endividamento bancário puro, se endividamento, que esse daí é, vamos dizer, misto entre um e outro. A CVM, não é num... Estou dependendo, não tem procuração, mas é a minha posição. Ela, em si, ela até que tomou as providências certas. É lógico que agora, também já foi comentado aí, vai ter que ser tomado pelo CPC, o assunto, como eu disse, já está na pauta lá do CPC com a CVM. Não tinha dito isso, não. O assunto está na pauta do CPC com a CVM, vai ter que emitir uma norma agora muito mais explícito, mas com relação à classificação. E o problema do americano, da classificação, existe, mas ele passou a ser irrelevante. O problema é o da quantificação da dívida com fornecedores. Com relação a risco sacado ou cessão de cessilada, de jeito nenhum, gente, não tem nada. Quer dizer, o problema é da contabilização, da divulgação na devedora. A operação não é uma cilada. Gente, essa safadeza toda podia ter sido feita na conta de empréstimos. Eu tenho 10 empréstimos, aproprio o juro de um, não aproprio o juro do outro, etc. Vou fazer. Só que daí, o que acontece? É bem mais difícil, é óbvio, porque daí o auditor normalmente vai para o banco, etc., e nessa relação já teria aparecido mais facilmente. Vocês perceberam que a natureza da conta propiciou. E alguém, provavelmente, ou possivelmente, poderia saber dessa falha da auditoria, se é que existe a falha da auditoria, e procedeu a manobra total. Agora, não podemos crucificar a CVM e não podemos crucificar a operação de risco. Isso não é uma cilada, de jeito algum. Está correto? De jeito algum. A contabilização, o problema, o crime foi na contabilização dentro de uma empresa em particular. Bom, eu passo a palavra, parece que o Wagner, o
o Lauro e o André Vaccaro querem fazer perguntas a viva voz. Por gentileza, Obrigado, na ordem, Manolo. Wagner. Muito obrigado, Manolo. Olha, eu mandei a pergunta direto para o Eliseu, ele já esclareceu, mas eu tenho um pequeno comentário adicional. O que me preocupa bastante é que a circularização, que eu acho que era o procedimento de auditoria que poderia ter identificado essa questão da Americanas, ele era feito sempre por uma análise do auditor, o auditor pessoa física, que estava à luz das demonstrações, da carteira de clientes, da relação de fornecedores. Ele fazia a seleção e especificava a forma de fazer a carta. E isso hoje é feito pela tecnologia, com cartas padrão, endereçados de acordo com uma seleção, talvez randômica, que a tecnologia faz, e isso deixa de lado, muito certamente, algum detalhe que poderia não ter passado desapercebido pelo auditor. Obrigado, Manolo. Comentar isso aí, por favor. Desculpa. A listagem eletrônica fornecida, aí já é um fato conhecido, pelo Banco Nacional para os auditores, eles não perceberam. Estavam fora aqueles clientes que não podiam ser circulados. Passo a palavra para o Lauro. O Lauro ainda está aí para fazer a pergunta? Estou aqui. Por gentileza, Lauro. Bom, primeiro, parabenizar o professor Roca pela excelente palestra. Acho que ficou claro que o caso da Americanas influiu, de certo modo, no mercado de capitais, nas debêntures, nos fundos de investimento, mas é uma questão de fraude e não é o normal. Como o professor citou um curso da FIP para análise desses indicadores todos, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre esse curso, enfim, esclarecesse um pouco melhor. A palavra ao professor Roca. Tá certo. Veja, nós já fizemos 2 cursos dessa natureza que envolvem avaliação de desempenho de empresas, tipicamente das empresas abertas, é claro, que existem as informações, a partir de um modelo consistente, um modelo consolidado, digamos, de vários indicadores que buscam entender a economia da empresa, o modelo de negócio, a sustentabilidade, rentabilidade e assim por diante. Então, é lógico que isso implica a manutenção desse curso, que vai ter mais uma edição agora no dia 7 de abril, implica uma declaração de confiança nas demonstrações financeiras, porque se não se tem crença na qualidade dessas informações, não faz sentido essa análise. Acho que fica evidenciado, e os próprios comentários do professor Eliseu, esse é um evento isolado de fraude. Não acreditamos de modo nenhum que isso deva ser generalizado, e esse curso, então, utiliza, eu diria, tem um aspecto microeconômico, digamos assim, que é o próprio desempenho das empresas, que usa toda essa massa de indicadores contábeis para verificar o que acontece com rentabilidade, situação financeira, market share, sustentabilidade, essa coisa toda. Quem quiser, eventualmente, ter um pouco mais de detalhes sobre isso, temos um e-mail aqui, que é o conselheiro@fip.org.br, que poderá dar os esclarecimentos. Mas, de qualquer modo, é a 3ª edição, um pouco mais completa, daquilo que nós já fizemos no ano passado. É na Escola Superior de Negócios da FIP, okay? Que é um curso de extensão da Escola Superior de Negócios da FIP. Obrigado, Roca. Antes de passar a palavra para o André Vaccaro, está aí o André Vaccaro, eu vou dar um abraço para o Roberto Koga. Koga, eu faria o possível, sim, para te dar o prefácio do livro do Capitalismo Humanista, do professor Ricardo Sayegh. Entraremos em contato, Koga, e obrigado retribuo o abraço. André, por gentileza, faça a sua pergunta ou ao professor Roca ou ao professor Eliseu. Eu gostaria também de parabenizar ambos pela excelente apresentação. Professor Roca, que maravilha de apresentação da FIP. Professor Eliseu, só uma observação também, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar do caso das Americanas, desde Lasa, né? Agora B2W. Em 1999, ela já teve um problema
ok? Com relação a demonstrativos fraudulentos. Em 2004, ela já foi investigada pela CVM, porque na época que o GP, eu estava na Telemar, naquela época que a gente tinha GP dentro da Telemar, e na época que o GP estava adquirindo adquiriu, né, a LASA, naquela época. Então, teve problema de novo, foi na investigação da CVM, e a gente teve também problema em 2011 com a LASA, e agora de novo, quer dizer, é uma recorrência bastante preocupante. E a gente fala assim, o Zanotto colocou uma observação muito bacana aqui, que ele falou, olha, a questão ética não dá para a gente, né, ter previsibilidade, para a gente ter algum tipo de controle sobre a questão ética, né? E aí eu falo, ok, então a gente tem um grande cara, que é o Jorge Paulo Lemann, que é um grande gestor, sempre foi tido como maior gestor, um dos maiores gestores do Brasil. Eu estive aqui em janeiro com o José Salib Neto, e a gente foi visitar o professor Felipe Kotler aqui, e no caminho a gente ficou falando só de Americanas, porque foi exatamente quando aconteceu tudo, e o Salib tem um excelente relacionamento com o Lemann. Aí a gente fala, ok, a questão era do Lemann, mas já vem de antes. Então a gente está vendo o quê? A gente vê o KPMG, ok, passando por aí e assinando. Depois a gente viu o Ernst Young assinando, né, nessa época da compra do problema que teve aí de 2011, e agora a gente vê a Price. E aí a questão é aquela, se a gente for olhar do ponto de vista de investidor, né, vamos colocar a gente nas sandálias do investidor, cadê a nossa proteção com relação às auditorias caríssimas? E o outro ponto também, com relação ao Jorge Paulo Lemann e ao Sicupira, enfim, aos gestores da Americanas, o que sempre o Salibão sempre fala para mim, fala, André, o que acontece? Olha, um sócio deixou na mão do outro, o Lemann foi se concentrar na Ambev e na Embev e deixou tudo na mão do Sicupira, então talvez não saibam. Essa é uma question mark. Mas a questão é, será que isso não pode trazer alguma agitação aí no mercado, tanto por parte de clientes, né, da Pricewaterhouse, que são clientes que, se a Price assinou essas práticas, quem sabe não tem outros clientes deles algum tipo de prática similar? E a mesma coisa com relação à Embev, né? A Ambev, será que não tem uma prática similar aí nos clientes deles? Aliás, nas empresas do Lemann, né? Então, essa é a grande questão, professor. São observações, mas se eu puder comentar, eu agradeço muito. Melhor a gente encerrar logo essa reunião, viu? Está ficando difícil responder. Veja, o que ocorre? Sempre houve escândalos e vai, infelizmente, tudo indica que vai continuar existindo. E envolve. Então, o caso famoso, grande enorme, foi o da Anderson na Enron. Por que quebrou a Anderson? Não, olha que coisa estranha. No caso da Anderson, quem levantou o problema foi Arthur Anderson, no caso da Enron. Ela mandou para a SEC e disse, retira o meu parecer, e tem coisa lá que não está certa. Ela tomou a iniciativa. Mas por que ela quebrou? Porque descobriram que um dos sócios tinha conhecimento, tinha documentos, tinha no seu computador, tinha registros de que ele conhecia o problema. Isso quebrou a empresa, que depois foi inocentada na justiça americana. A empresa foi inocentada, quer dizer, foi um sócio da empresa que teria, né, feito isso. Então, não foi a quebra da Enron que quebrou a Anderson, foi um problema dentro da Arthur Anderson. Repito, foi ela quem dedou, vamos dizer assim, dizendo, tem problema aqui e eu estou sabendo, retiro meu parecer. Foi ela quem denunciou publicamente. E aqui no caso, ou como em outros casos, tudo vai depender da hora que se tiver um conhecimento bem melhor de que procedimentos ou procedimentos executados ou que deixaram de ser executados que provocaram isso. É problema da auditoria mesmo? Como eu disse, pode não ser. Qualquer auditor pode ser enganado, terrivelmente. Não é possível. A não ser que você bote alguém dentro da auditoria trabalhando ali ao lado dos executivos, do financeiro, contador, não tem jeito.
É impossível, não há, como é que o próprio, como é que não há como mitigar risco de falta de ética, né? Segundo o próprio Zanotto falou, dizendo, repetindo, já dizia o professor. Sinceramente, não posso dizer se tudo vai depender do que vai acontecer. Em hipótese nenhuma, eu hoje coloco qualquer responsabilidade em cima da auditoria ou do banco de ninguém. Não dá para fazer isso. Nós temos apenas hipóteses. Mas dá um medinho, né, da gente dar uma cutucada, uma cavocada e aparecer. Mas... Manolo, eu gostaria de fazer um comentário. Eu ia passar a palavra para você, Roca. Ok. Então, o André Vaccaro fez uma observação muito importante, que é exatamente esse questionamento que a gente faz. Em que medida esse evento, que nós entendemos que é um evento isolado de fraude, pode interferir, evidentemente, no mercado e assim por diante. Eu queria fazer o registro, como, aliás, eu tentei mostrar na apresentação, que isso acontece também num momento especialmente delicado, digamos assim, da economia brasileira. Uma puxada extraordinariamente elevada, forte, intensa de juros reais, imprensas defrontando agora, saíram de 2020, como a gente sabe, a Selic estava a 2%, foi para 13,75%, explodiu o custo financeiro de todas as fontes de financiamento, lógico, pegou as empresas, evidentemente, mais endividadas, assim por diante, e, nesse momento, um evento desse, que, em condições talvez normais, daria uma manchete de um dia no jornal, acaba sendo assunto que está até hoje repercutindo nos jornais, em toda a mídia, tá certo? E na cabeça das pessoas. O que eu acho que o que nós tentamos mostrar é que realmente riscos existem, mas, evidentemente, por outro lado, também o registro, que também pareceu muito importante, a questão do risco de crédito, é que o Banco Central também demonstrou, em 2020, uma agilidade extraordinária e uma eficácia muito grande de enfrentar o que poderia ter sido uma crise bancária, uma crise de crédito séria naquele ano. Então, esse é um ponto importante. O mercado de capitais tem um componente e, como nós vimos, aliás, eu esqueci até de comentar, aquela projeção de taxa de juros, nós temos feito no SEMEC uma projeção das curvas de juros até 12 meses daqui para diante. Então, o que sinalizou, o que está sinalizando o mercado, e todo mundo não chega a ser muito difícil de enxergar, a expectativa de início da queda da taxa de juros, da Selic, que inicialmente estava até em torno de meados do ano, está sendo empurrada cada vez mais para o fim do ano e assim por diante, exatamente em função dessas questões todas, aí muito mais questões de natureza fiscal e assim por diante. Mas só para concluir, esse impacto da Americanas, fosse numa outra circunstância, provavelmente não sairia de uma manchete de jornal. Como chegou no momento em que realmente existem várias coisas acontecendo e que, lógico, preocupam também, teve um impacto desproporcional que, aliás, em parte, nós conseguimos capturar. É só isso que eu gostaria de comentar. Excelente, você fechou bem, com chave de ouro, você fechou a tua participação. Professor Eliseu, uma mera curiosidade que certamente os colegas participantes estão se perguntando, mas não explicitaram, essa paisagem linda que você tem atrás de si. Uma árvore que está plantada no teu sítio. Quantos anos tem? Milhares de anos tem essa árvore, Eliseu? Boa pergunta, Manolo. Boa observação. Gostei da árvore também. Mas, Eliseu, você tá com... Agora. Desculpa. Segundo a Exalc, o pessoal da Exalc que veio aqui fazer medição dessa e de diversas outras aqui na região, essa é a segunda mais velha do estado de São Paulo, com 2.800 anos. A 2.800 anos. Lá em São seria de 3.300. E eu não consegui levar a internet, então não estou falando na frente dela. E aqueles meus netinhos hoje estão 10 anos mais velhos do que aquela data. É o santuário de Jequitibá Rosa, que é a árvore símbolo do estado de São Paulo e a maior árvore do sul-sudeste do país. Tem esse privilégio de ter aqui bem menores do que ela, tem mais de uma dúzia aqui. Você que plantou, Eliseu,
Foi! E reguei! Olha, cara, o branco 2.800 leva a anos. cada conclusão, hein? Tá doido. Imagina o seguinte, ele é amigo, hein? Pois é. Você não precisa de Eliseu, inimigo. e as crianças são seus netinhos lá junto Os lá? meus 2 primeiros netos, que hoje estão com Ah, 17 e desconfiei. 16 anos. Ah, Você isso vê é que eu tenho muito preocupação. legal. Bom, eu só tenho Mora a aqui. agradecer. E mora aqui, hein? E mora aqui. Bom, A professor 200 Eliseu, professor Roca, a palavra para considerações finais estão com os queridos professores. Professor Eliseu pode ser o primeiro a dizer sobre suas considerações finais, depois passo para o professor Roca. É só agradecer por esta oportunidade. Eu só sinto não ter absolutamente resposta nenhuma às perguntas cruciais colocadas, que eu já sabia, tá certo? Mas todos deveríamos saber, dentro talvez de um certo tempo. Mas, acima de tudo, muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de vocês e pelos questionamentos. Abraço. Professor Roca. Gostaria de reiterar mais uma vez esse convite da Ordem dos Economistas e a satisfação de poder atender, como eu disse, por coincidência, eu estava trabalhando exatamente nesse assunto. E, é claro, é difícil refletir uma coisa muito diferente daquilo que a gente enxerga. Como todos sabem, nós estamos vivendo um momento de incerteza relativamente elevado na economia brasileira, na expectativa de ações de política econômica que podem ser e são muito importantes para redefinir, para definir, inclusive, o cenário que a gente pode esperar daqui para diante. Agradeço a atenção de todos nesse período aí, e, mais uma vez, o convite da Ordem dos Economistas. Bom dia a todos. Obrigado, professor Roca, obrigado, professor Eliseu. E temos uma sequência de eventos que vai ser desenvolvida nas próximas semanas, e, nesse sentido, passo a palavra para o professor Almir, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e coordenador do curso Procede na FIA, Fundação Instituto de Administração, nossa parceira nesse momento, OEB FIA. Professor Almir, para o fecho final. Maravilha, professor Manolo, muitíssimo obrigado. Ora, cumprimentar o professor Eliseu, o professor Roca, pelas excelentes apresentações, seria desnecessário, chovendo molhado na realidade. Brilhantes, não poderíamos recomeçar o Momento OEB 2023 em melhor estilo, foi excelente mesmo. Eu quero agradecer, na realidade, a presença de todos que nos prestigiaram, obviamente, em nome da FIA, em nome da Ordem dos Economistas, fazer uma observação do muito que se foi dito, que, na realidade, esse problema de valores éticos dos gestores, nós temos também, a exemplo do que disse o professor Roca, na FIP, um curso, nós temos na FIA, o MBA Gestão Empresarial, que certamente aqueles que o fizerem vão perceber bem que há aí por trás questões gerenciais de valores sociais e éticos. Voltando, então, a agradecer a todos, uma observação aí na tela, não é? Agradecer a todos que nos prestigiaram, agradecer a equipe da FIA, Carol, a Monique, a professora Selma, companheira também aqui da Ordem dos Economistas, informando que já temos programado, como disse o professor Manolo, a sequência dos nossos momentos OEB, e para o dia 14, terça-feira, não a partir das 11, mas a partir do meio-dia, nós teremos já a professora Daniela Fontana, especialista em sustentabilidade socioambiental, que vai nos trazer uma excelente abordagem, e vamos começar com esse tema, na sequência detalhando o ESG, o E, o S e o G, tá certo? Mas que terá a abertura da professora Daniela Fontana, que nos abrilhantará com a sua apresentação no dia 14. Era isso, mais uma vez, muito obrigado a todos e meus cumprimentos a todos que nos prestigiaram. Professor Manolo, devolvo-lhe, então, para as suas palavras de encerramento final do nosso evento. Bom, apenas para aplaudir o professor Roca, aplaudir o professor Eliseu pelas brilhantes considerações que nos propiciaram no dia de hoje, e estamos melhor informados hoje
após essas brilhantes considerações dos queridos professores sobre o que está ocorrendo na economia brasileira no tocante às questões relacionadas com a crise de crédito e ao caso Americanas. Obrigado a todos que nos prestigiaram e aguardamos vocês, né? Daqui a uma semana, no novo Momento Econômico OEB FIA. Uma boa tarde para todos e bom almoço. Um abraço. Vamos lá. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Grande abraço.